Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Move Talk. E hoje a gente vai falar sobre as franquias Microlins e eu trouxe uma pessoa muito especial para falar disso, que tem muito know-how. Marina, seja bem-vinda ao nosso podcast, Marina. Obrigada pelo convite, vai ser uma honra contribuir, partilhar um pouquinho da minha história, vai ser bem legal, obrigada. Vai ser muito legal, esse episódio promete muito, porque eu já fiquei sabendo que você é uma das nossas maiores franqueadas do estado de São Paulo. Marina, conta para o pessoal que está em casa. Quantas franquias você tem hoje? Hoje eu tenho 10 unidades Microlins operando e tenho mais 10 franquias para inaugurar e estamos aí trabalhando para isso, né? 25 já tem planejamento, 26, todos os anos a gente já tem uma área de atuação para a gente conseguir trabalhar e tá. Que legal! A expansão para a gente é bem legal. Isso motiva muito o time, né? Conseguir enxergar um futuro, então um plano de crescimento, ver que a empresa está crescendo, ver que a gente quer transformar a vida dos alunos em cidades próximas da nossa região. Então o nosso plano de expansão ele é muito rico nisso. Aonde que nós vamos chegar? Então isso na nossa reunião mensal para o time é sempre colocado isso. As escolas que a gente tem, aonde elas estão, como elas nasceram e aonde nós vamos chegar. Então isso engaja o time naquela esperança do crescimento da empresa. Isso para a gente é muito positivo. Que legal! Então vamos começar do começo. Vamos. Como você se encantou com a Microlins? Como foi a sua história? Como você começou? Foi como aluna, como funcionária, conhecendo a mídia social? Conta para quem está ouvindo a gente. Eu comecei como aluna mesmo na Microlins, né? Todo mundo, mas aluna? E eu falei, não comecei como aluna e já sentei na cadeira de franqueado. Foi uma jornada, foi uma experiência muito rica. Então, eu comecei como aluna na cidade de Ferraz de Vasconcelos em 2002. A Microlins era muito forte num projeto para direcionar os jovens para o mercado de trabalho e era o que eu precisava naquela época. Eu era uma jovem, precisava de uma oportunidade, mas eu não tinha qualificação. Eu não tinha um currículo para entregar. Os meus pais eram comerciantes e eu trabalhava em lanchonete. Então, se eu quisesse almejar algo diferente, eu não tinha um currículo. E na época ainda estava iniciando a informática, eu não tinha. Então, eu comecei na Microlins Ferraz e aí comecei a me desenvolver, comecei a me destacar, eu me apaixonei pelo universo. Eu tive um coordenador que me auxiliou muito, me acolheu e depois disso ele me chamou para entrar num programa de estágio da escola, me chamou para ajudar os alunos que chegavam, os alunos novos e foi bem legal essa experiência de compartilhar. Eu me apaixonei pela educação. Escolhi a graduação de RH, administração de RH, fui... buscar mais conhecimento, a Microlins já me ajudava muito, eu já estava começando meus primeiros passos e depois eu comecei a dar aula e fui ser coordenadora, diretora e já tive alguns percalços. Tive minha primeira Microlins, não deu certo, faltou muita experiência de gestão, faltou um know-how. E voltei, não saí da Microlins, voltei para a sala de aula, comecei a trilhar minha nova jornada e depois coordenação, direção e aí assumi a minha primeira escola que foi Microlins São Mateus agora no ano de 2016. E aí a gente veio para o plano de expansão porque muita coisa eu aprendi dentro da Microlins, com os franqueados amigos, no universo Microlins isso me deu minha bagagem. A primeira bagagem que foi a história, né, ter um currículo, a Microlins me deu. Então, ela me ajudou no currículo, consegui formar isso. Depois, ela me deu uma jornada. Começa aqui, faz essa etapa, vai por esse caminho, vai desse jeito. Até a campanha linda de marketing agora falou sobre isso, né, sobre as versões. E eu passei por essas versões. Passei pela garotinha que estava buscando uma oportunidade, um currículo novo, passei pelo profissional da Microlins, então aquele encantamento por trás da sala de aula, depois sentei na mesa de franqueados, fui entender sobre o negócio, tive os desafios, né, como alguns empresários têm, não digo que todos, mas alguns têm, tive desafios, e voltei para a Microlins e construí tudo de novo. Então, essa jornada me ajudou a chegar onde eu cheguei. Foi uma história. Que legal. Tudo isso faz parte da nossa história, né? Os tropeços também nos fazem aprender, né? Isso é inevitável.
Mas você falou um pouquinho sobre como a Microlins te trilhou esse caminho, né? Sim. Agora cortando mais para a fase de empreendedora mesmo, Legal. né? Hoje você é uma empresária bem-sucedida, mulher empoderada, né? Maravilhosa. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parte, sabe? O que te brilhou o olho na Microlins, além, é claro, da educação, né? Eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo quais são esses insights, né? Então, a franqueadora tem alguns programas, né, em que a gente ajuda vocês franqueados. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre PF, sobre os programas, sobre como a franqueadora ajuda a alavancar e traz essa receita, né, da franquia para vocês? Perfeito. Então, trazendo um pouquinho do que você me perguntou, o que acontece é o seguinte, o que primeiro me brilhou? Foi isso, foi a jornada como a Microlins transformou a minha história. Então eu quis compartilhar isso, eu quis crescer e mostrar, porque a primeira coisa de uma franquia, né, a estrutura é o time. Então a gente buscar o time. E eu quis mostrar para o meu time que assim como aconteceu comigo, eles também têm essa oportunidade. Então a Microlins, primeira coisa da Microlins é isso, é esse acolhimento do empreendedorismo. É possível, né? Muitas outras franqueadoras, eles têm um know-how incrível e vão pedir um checklist de diversas coisas. E a Microlins, ela é um pouco mais... Ela é mais tranquila nessa situação de falar, eu te apoio, eu acredito, eu vou te dar suporte. Então, a franqueadora, ela nos auxilia nessa situação. Até eu tenho 10 franquias. Ah, mas você se imagina? Não, não me imagino, porque o suporte que... Eu nem deixo terminar a frase. Não me imagino. Porque o suporte que eu tenho dentro da Microlins, em questão de sistema... Então, quanto tempo será que eu teria para desenvolver um sistema de gestão? Então, eu tenho um sistema de gestão que me auxilia toda a trilha do meu aluno, toda a trilha do meu negócio, todo o acompanhamento, desde sala de aula até a venda. Eu tenho lead machine, eu tenho o programa de excelência de franquias, isso também engaja o time. Hoje eu estou com 10 pessoas no meu time aí, recebemos as nossas placas ontem, isso para ele é uma honra. Então ontem, das nossas 8 escolas competindo, 7 levaram placa para casa. Tô arrepiada, não é mentira, eu tô mesmo. 7 levaram placas para casa. E isso é muito importante para o time, o material didático. Então, ou seja, todo ano o material didático, não é um material desatualizado, ele passa por reformulação, ele está atento no mercado, a campanha de marketing, estudando o que a gente pode trazer de benefício. Então, esse cabide que existe por trás do franqueado, ele acontece. A gente precisa dar o show, dar o tom, trazer esse dia a dia para o negócio. Isso é necessário. Até eu já recebi alguns franqueados que a gente hoje é muito parceiro. Uma coisa também da Microlins que eu acho incrível. Nós somos muito parceiros de abrir a porta da nossa escola e falar, vem conhecer, vem ver o que a gente está fazendo, de bom e de ruim também, vem aprender e eu posso ir na sua escola, e a gente tem essa abertura. Que legal. E os franqueados que a gente tem hoje nos ajudaram também, né? Na minha história me ajudaram muito. E hoje a gente consegue enxergar esse empreendedorismo por dentro, tipo, eu te ajudo, eu seguro a tua mão, eu te mostro, e a gente vai observando que isso fortalece a marca, né? A convenção que acontece da Microlins é para isso, é para fortalecer a marca, para tirar e trazer não só novidades do que vai acontecer para 2025, mas também fortalecer a nossa marca, da gente falar, nós somos Microlins. Então, hoje a gente dá esse tom do dia a dia, mas é o que a gente aprende aqui, é o que a gente recebe daqui. A gente tem consultoria, né, consultoria pedagógica, que não só me auxilia meu time. Então, o meu time também enxerga o que é o mundo Microlins. Tem alguém por trás, consultoria comercial, estratégia de venda, bom dia comercial, toda segunda-feira. Tem segunda que eu pego, eu entro, fico quietinha só para ver se meu time está assistindo. E falar, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, é trazer novidades, é trazer o que aconteceu não só numa escola daqui, como numa escola de Manaus. Que boas práticas ele tem? Quais são os cases que ele pode agregar na nossa escola? Então, não é somente assinar um contrato, colocar uma placa na porta da sua escola e falar, eu sou Microlins. Não é só isso.
Então a Microlins ela nos ajuda bastante nesse sentido de apoio para o franqueado ter um sucesso. E isso para a gente a gente vem para convenção, participar, congresso pedagógico, todo o portfólio que a Microlins tem para auxiliar. Marina, apesar de eu fazer parte da equipe Movedu, né, na franqueadora, você acabou de me convencer. Eu acho que vou sair daqui e vou me tornar uma franqueada. Vou investir. Eu acho que eu tenho um dom para isso, para falar o quanto a Microlins é transformadora na minha jornada, né, das escolas. Então, por que eu sempre abro mais uma? O Brasil é um mercado que precisa ter ali um joguinho de cintura para a gente avançar. Mas a esperança de fazer o negócio acontecer, o negócio é um negócio bom, né? Se a gente for falar, eu sou apaixonada pelo Microlins, então eu sou meio suspeita. Se eu for aqui, eu vou falar, jogar confete. Mas se eu falar do negócio, friamente, o negócio é um negócio bom. Ele tem suporte, ele é um negócio de lucratividade, ele é um negócio de bem necessário. Então, ou seja, a gente pega uma gama que muitas empresas não pegam, que é a qualificação, a educação, a base para o jovem. Então, assim, tem mercado, né? Esses dias, próximo de uma das nossas escolas, abriu uma sorveteria. Tem mercado, é sazonal. É sazonal. E aí eu conversando com o dono, ele falou, não, mas eu vou ter uma ideia, no calor é sorvete, e no frio eu vou vender caldo, vou vender outra... Ele vai se adaptar ao mercado, à sazonalidade. Microlins não tem isso. Microlins, de janeiro a janeiro, a gente tem público para transformar a vida, a gente tem cursos para auxiliar as pessoas para o mercado de trabalho, e agora a faculdade. Então, ou seja, para a gente crescer ainda mais, a gente tem um portfólio gigante. Então, a educação não é sazonal. Eu só faço, só coloco matrícula em janeiro, fevereiro, março, abril. Não, eu tenho matrícula em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho. Então, o negócio em si, para quem quer investir, a marca é uma marca sólida, 30 anos no mercado, mais de 30, perdão. E é uma marca sólida, isso nos dá segurança, não é uma coisa que vai sumir, desaparecer amanhã. Isso nos dá segurança para o nosso cliente, para o pai do nosso aluno, né? O pai do nosso aluno, ele vai investir, ele vai buscar algo para transformar a vida do filho dele. E é numa escola ali ou é na maior escola profissionalizante de um país? Então, isso a gente fala bastante. Então, isso ajuda para quem vai investir, falar, no que eu estou investindo? Você está investindo na maior escola profissionalizante de um país. É isso que você está investindo e hoje, faculdade. Então, isso é muito positivo para nós, empresário. Segunda coisa, que para mim é muito forte, é aquilo que eu já te falei e repito, não tem sazonalidade, então a gente pode colocar aluno todos os meses. Terceiro é a bagagem da Microlins, isso nos ajuda com o time, por sermos prestador de serviço, então o time é muito importante. Então, quanto mais o time vê essa proximidade da franqueadora, inovação, levar coisa boa para o nosso cliente, o time se perpetua e nos auxilia a chegar em novas escolas. E quando, que é o meu caso, que invisto na expansão, e quando eu vejo Microlins, essa Microlins, onde eu acabei de inaugurar uma escola, Microlins Itaquaquecetuba. E por quê? Porque é uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Eu tenho 100% de certeza que ali precisa de uma placa Microlins para transformar a vida daqueles jovens. E aí vem a próxima. Qual a próxima cidade? O que a gente vai buscar? E é esse o nosso projeto e o nosso time está engajado para isso, para a expansão. E, óbvio, a rentabilidade do negócio. Então, quando você tem expansão, você consegue ter uma rentabilidade ainda maior. Então, sobre o sucesso. O sucesso é a expansão, no meu caso, eu bato muito nisso. O sucesso é o crescimento, o nosso sucesso é a receita recorrente. Isso é muito importante para o negócio. Então, eu acho fantástico como negócio. Eu já conheci outras marcas, já fui em outras feiras, já sentei em outros negócios. Isso é positivo também para a gente conhecer o universo. O que a gente vai trazer para o nosso universo Microlins? E hoje
eu continuo investindo em microlins. Então, Sangue azul, né, se é para Marina? investir, continuo investindo em microlins. Que bacana. Quero pegar um gancho da sua fala. Faculdade. Perfeito. A faculdade entrou na Microlins há alguns anos já, visando o lifelong learning. Sim. Como você trabalha isso dentro da unidade? Isso foi lucrativo, não foi? Foi bom, não foi? Como você trabalha Tá. hoje? Primeira coisa, que tudo que é novo tende a trazer uma resistência. Então, tipo, microlins, faculdade? Acho que não. E aí veio a primeira coisa, foi a resistência. Depois a gente vai para o segundo estágio. Deixa eu entender então, deixa eu ver isso aqui, deixa eu estudar um pouquinho mais. E aí eu tive apoio, fui estudar, o Léo tirou todas as nossas dúvidas, colocou, e aí vamos nos adequar, né? Porque para ser faculdade você precisa ter uma adequação do seu pré, deixar tudo ok para o teu aluno. Não é simplesmente, é faculdade. Não, tem todo um trabalho sério que é feito por trás. E aí nos adequamos, colocamos as nossas escolas. E como eu posso vender isso se eu não experimentei? E aí, como eu te contei, e a primeira coisa foi fazer isso, foi trazer meu time e falar, tá aqui esse cupom, se inscreve. Não coloquei, é obrigatório, não, né, para não trazer isso para a pessoa fazer algo, a empresa está pedindo, né, uma represária, será que eu vou perder o emprego? Não coloquei como obrigatório, não coloquei como necessário, não fiz nenhum tipo de persuasão, só coloquei o cupom, gente, faculdade, e acabou. Quem se interessasse ia tomar a atitude de nos chamar. E aí, quando teve isso, eu falei para o meu RH, não fale nada. E ela colocou o grupo, escreveu o textinho lá, e aí olha, eu quero fazer pedagogia. Eu quero fazer RH, como faz? Se eu fizer, vocês descontam no meu salário? Se eu fizer, eu não... Como... E aí começaram. E aí eu falei, putz, que legal. Existe um interesse genuíno dentro de casa. E o melhor de tudo, eles vão ser os nossos propagadores para os nossos alunos. Eu vou poder falar, eu tenho colaborador certificado da Faculdade de Microlins aqui. E foi incrível, porque... E aí eu fui no PV e falei, eu vou investir em você. Coloquei, depois falei para o meu RH, coloca isso no plano de benefícios, que além das situações que a gente já oferece para o colaborador, ele tem a oportunidade de fazer uma qualificação dentro da faculdade da Microlins e a empresa que vai investir. E é muito legal. Foi muito bonito. No começo aderiram uns 10, mais ou menos. E aí quando chegou o final de semestre, porque eles estudam, e aí eles vão postando as notas, passei mais um semestre, e aquilo trouxe vida para dentro da faculdade. Até sair com uma decisão, eu gosto de vir para os treinamentos e falar o que eu levo daqui. E uma coisa que eu levo daqui, já estava namorando agora, e eu tenho uma pessoa dentro do meu time que é cara FAMIC, cara. Eu falei, eu vou tirar essa pessoa da onde ele está hoje e ele vai ser o embaixador da FAMIC dentro das minhas escolas para levar isso escola a escola, aluno a aluno, colocar Muito isso. legal. E já achei essa pessoa, eu estava ali ontem assistindo a palestra do Léo e eu falei, que legal, já sei. Então hoje eu já passei pela fase da resistência, eu já passei pela fase da desinformação, então assim, eu recebi toda a informação necessária, eu já passei pela fase do, será que é bom? Será que E os meus colaboradores, é bom. Eles gostam, eles estão apaixonados. Eu tenho uma que vai se formar agora, no primeiro semestre, agora, em recursos humanos. E ela está ansiosa. E para nós também. E agora eu tenho uma pessoa que vai trabalhar somente com isso, somente para levar isso para dentro de cada Microlins do nosso grupo e colocar isso para os nossos alunos. Então, está sendo algo que vai ser inovador. Para 2025 eu volto para te contar as notícias. Nada como começar a transformação de dentro para fora, né, Marina? E a transformação da Microlins, eu posso ver a paixão que você fala no olhar. Gente, de verdade, eu tô aqui
com vontade de abrir uma franquia da Microlins e fazer parte desse time Sangue Azul também. Pode vir. Vem e pra essa- cá que aqui é bom. E essa transformação, ela acontece mesmo de dentro para fora. Eu achei o máximo que você fez esse investimento dentro das suas próprias unidades. E eu recebi uma informação aqui também que a Microlins, ela não transforma somente a vida dos nossos alunos e dos nossos colaboradores, mas transforma também a vida da nossa família, né? Sim. Você trabalha com a sua filha hoje, é isso? Não só com a minha filha, né? A minha filha entrou e também, assim como eu tive uma jornada, a Isabela também teve uma jornada. Eu era colaboradora da Microlins ainda, e aí surgiu um programa de estágio, como eu tive há muitos anos atrás, para auxiliar de recepcionista. E aí eu falei, ela tinha 15 anos, e eu falei, olha, né, o que você acha de ter essa experiência? E ela entrava no período tarde, ela ia para a escola de manhã, e não era perto da nossa casa, não. Ela ia para a escola, pegava o trem e ia para essa escola e aprendeu muito e depois foi crescendo, foi desenvolvendo. Quando eu assumi a minha primeira Microlins, ela veio trabalhar comigo e na minha terceira Microlins ela já tinha a experiência necessária para assumir uma das nossas escolas, que foi a Microlins Bertioga. Então ela então aí não foi só ela, porque aí a minha madrasta, junto com meu pai tinha 30 anos de comércio, 30 anos de restaurante na praia. E foi totalmente diferente, né? Porque num ambiente de restaurante, de bar e de praia, né? De muita coisa, você sair de um universo de um público para um universo adolescente, eu falei, meu Deus, meu pai, o que vai ser? E hoje é tão bonito, sabe? De ver, às vezes quando eu vou em Bertioga, ele tá lá e ele cumprimenta os alunos, a garotada, ele conversa com os pais. Então, tipo, até a gente brinca e fala, meu pai é relações públicas daqui. Ele recebe todo mundo, ele vai lá e se ele vê um aluno meio torto na cadeira, ele chama o professor, o que tem ali? Então, assim, a minha filha foi implantar Microlins Bertioga e contratou os nossos professores, trabalhou comigo. Hoje ela me ajuda na parte de implantação. Então, eu tenho escolas perto, como eu tenho escolas um pouquinho mais distantes. Eu tenho escola a 200 quilômetros. E aí é ela que vai levar tudo isso. Eu até brinco. Hoje ela está com 27 anos, eu falo, Isabela é a colaboradora mais experiente que nós temos. Então, a minha filha, minha irmã, é gestora da Microlins, franqueada da Microlins Ferraz e Poá. Eu tenho mais uma irmã, minha irmã caçula começou com a gente no marketing hoje também, cuida de uma escola. Já indiquei para uma prima, comprou 2 Microlins, uma em Fortaleza e uma no interior de São Paulo. E porque eles veem aquilo que foi o começo da nossa conversa. A minha jornada. E quem dentro de casa, né, fala que santo de casa não faz milagre. Faz sim. Só que quando você enxerga, então é verdade, eles viram o que eu sou hoje e de onde eu comecei. E eles falaram, opa. E eles viram essa minha jornada, então eles falaram assim, se transformou a vida dela, é possível de transformar a mim. E eles compraram esse sonho. Então toda a minha família, tem uma irmã que veio recentemente de Portugal e está trabalhando na Microlins. Meus amigos franqueados falam, como você consegue trabalhar com família? Eu falo, não, elas não chegam sentando na cadeira de diretoria. Elas chegam e é a mesma coisa, elas têm uma jornada, é meritocracia, toma bronca, já tomaram até advertência. Lá. Igualzinho como todo colaborador, porque eu preciso que o meu time enxergue que nós trabalhamos por meritocracia. Eu preciso que eles enxerguem que a Microlins é uma jornada, que ela é transformadora dentro e fora. E aí eu não consigo fazer uma cultura se eu falo uma coisa e faço outra. Então o meu time também trabalha comigo. E é muito difícil falar em trabalhar com família. Tem os seus desafios, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque a paixão que eles têm, o engajamento pela marca que eles têm, eu acredito que se um dia eu pensar em suceder, eles estão prontos para continuar com o negócio Microlins. Assim, essa paixão não é só da Marina, eles vão suceder e a marca Microlins não está só comigo, não está só na minha cadeira. Pode ser que com certeza ela ainda perpetue aí com eles por um bom tempo e isso para mim é o positivo da marca.
Marina, que história, que arrepiante, que lindo isso. Eu acho que você representa muito do que a gente tem na Microlins. Nós somos uma grande família, Sim. nós somos sangue azul, né? Como já diz o nosso famoso jargão aí, né? Obrigada pelo carinho, pelo cuidado de você ter compartilhado a sua história. Dá pra ver o quão grande é o seu pensamento em compartilhar e inspirar outras pessoas também. Eu agradeço imensa e profundamente o seu carinho e o seu cuidado por ter compartilhado essa história com a gente. Eu que agradeço, de coração, assim, tenho que confessar, fiquei um pouquinho insegura e já fui convidada para outros, mas que legal que eu tive essa experiência, minha primeira experiência nesse universo e foi aqui, dentro de casa, então assim, até para as novas jornadas, aonde que eu comecei? De novo, eu comecei aqui, começar esse bate-papo com vocês, compartilhar um pouquinho, falei... E acredita que eu até sonhei, aí depois eu lembrei. Acredito. Eu falei assim, né, tava ali, hoje eu falei, cara, eu sonhei com o podcast, mas era isso. Déjà vu, né? Vou escrever o que eu vou falar, o que... Não vou escrever nada. Eu vou falar o que é fato, o que é coração, o que é energia e vou levar a minha mensagem. Eu espero ter contribuído e que continue fazendo esse trabalho, levar isso para as pessoas, levar informação. E quem vier para a Microlins, com certeza tem as portas abertas, não só da marca, da minha franquia, para a gente escrever uma história junto. Que lindo, obrigada. Gratidão, obrigada viu? por isso. Gratidão. E se você ficou com alguma dúvida ou se convenceu a realmente abrir uma franquia da Microlins, é só acessar o nosso site da Microlins ou da Movedu e eu tenho certeza que você vai sair franqueado já. O nosso episódio termina aqui e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.